Eu leio Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, a nossa reflexão bíblica dessa noite. Hebreus capítulo 13. Que Deus, que já nos deu tanto, nos dê o privilégio de ouvirmos a sua voz. Amém? Amém. Eu estou em Hebreus capítulo 13 e começo a ler o verso 9. Hebreus 13, 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Este é um texto que fala sobre prestar culto a Deus, servir a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. Portanto, se você é uma pessoa que quer saber como servir a Deus, cultuar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus, esse é um texto que fala com você. Digo isso porque não é toda pessoa que está preocupada, ocupada, interessada em servir a Deus. Especialmente esse Deus revelado na Bíblia Sagrada e revelado na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Não é todo mundo que está preocupado em servir a Deus. Não é todo mundo que está fazendo perguntas desse tipo. Como é que eu devo prestar o meu culto a Deus? Que sacrifícios eu devo entregar para Deus? Mas se você é uma dessas pessoas, então esse texto bíblico, e na verdade a carta aos Hebreus, fala com você, fala para você. Porque estes leitores da carta aos Hebreus estavam preocupados com isso. Estavam preocupados com isso porque eles estavam acostumados a servir a Deus, prestar culto a Deus e oferecer sacrifícios a Deus no templo de Jerusalém. Na estrutura religiosa de Israel, que estava assentada, que estava fundamentada no sábado, nos sacerdotes, no templo e no sacrifício de animais. Esse foi o pacto que Deus, que se revelou a Moisés, firmou com o povo de Israel. O sábado é um dia sagrado, separado para Deus. O templo é um lugar sagrado. Os sacerdotes são as pessoas sagradas. E os animais oferecidos no altar são sagrados, são os sacrifícios. Quando o povo de Israel saiu do Egito e passou aqueles 40 anos peregrinando pelo deserto, eles então criaram um tabernáculo. Tabernáculo era um templo móvel, uma tenda. À medida em que o povo caminhava, desmontava a tenda e levava consigo o seu templo, a sua tenda, o seu tabernáculo. E quando assentava acampamento, montava ali o seu templo.
E o tabernáculo, ele era composto de 3 espaços. No primeiro, um pátio externo. O segundo, o lugar santo, onde entravam apenas os sacerdotes. E o terceiro, o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer um sacrifício pelo pecado de todo o povo, tendo antes oferecido um sacrifício a Deus pelo seu próprio pecado. Era o chamado dia do perdão, o Yom Kippur. Nesse dia, apenas uma vez por ano, e apenas o sumo sacerdote, ou o chefe dos sacerdotes, o principal dos sacerdotes, deixava o lugar santo onde estavam os sacerdotes e ia para o lugar santíssimo. E quando entrava no lugar santíssimo, ele entrava com uma corda amarrada à sua cintura, porque se porventura tivesse um mal súbito dentro do lugar santíssimo, do santo dos santos, enquanto oferecia o sacrifício, e morresse ali, ninguém poderia entrar no lugar santíssimo para retirar o sumo sacerdote de lá. Então as pessoas o puxariam pela corda que estava amarrada à sua cintura, para que ele fosse trazido para fora. Na estrutura religiosa de Israel, o que acontecia era isso. Todos os dias os sacerdotes ofereciam a Deus sacrifícios de animais. Sacrifícios especiais aos sábados, mas todos os dias ofereciam seus sacrifícios. E um sacrifício especialíssimo, uma vez por ano, sacrifício esse oferecido pelo sumo sacerdote. Por isso é que na cabeça, e no coração, e na experiência religiosa de Israel, servir a Deus, prestar culto a Deus, oferecer sacrifícios a Deus, era oferecer sacrifícios de animais. Na experiência religiosa de Israel e na consciência de Israel, adorar era igual a sacrificar. Havia o sacrifício certo, no dia certo, efetuado pelas pessoas certas, no lugar certo. Mas a Bíblia Sagrada e o Novo Testamento vão dizer para nós que Jesus Cristo, que foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você folheasse a sua Bíblia exatamente agora, nós estamos em Hebreus 13. Se você folheasse a sua Bíblia exatamente agora, para os capítulos 9 e 10 de Hebreus, você leria que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício feito de uma vez por todas, diferentemente dos sacrifícios de animais. Repetidos. Jesus morreu uma vez só. E esse sacrifício, essa oferta que Jesus faz de si mesmo, ao mesmo tempo como sacerdote que oficia o sacrifício, e como cordeiro que é sacrificado na cruz do Calvário, quando Jesus sacrifica a si mesmo como oferta de si, encerra a necessidade de sacrifício. E não há mais por que ir ao templo no sábado, levar sacrifícios de animais, ir ao templo todos os dias, entregar um animal ao sacerdote para que o sacerdote oferte esse animal como sacrifício a Deus. Não há mais razão para que o sumo sacerdote, uma vez por ano, vá ao lugar santíssimo e ofereça um sacrifício a Deus. Por quê? Porque Jesus já foi sacrificado na cruz do Calvário. E esse sacrifício de Jesus foi definitivo. Absolutamente definitivo. E isso gerou na comunidade de Israel e no povo hebreu uma indagação. Como é então que vamos cultuar a Deus, servir a Deus e oferecer sacrifícios a Deus? Nós estávamos acostumados a pegar animais, levar no templo, entregar para o sacerdote sacrificar para Deus. Isso era servir a Deus para nós.
Agora vocês dizem que nós não precisamos mais sacrificar, porque Jesus Cristo já foi o sacrifício último e definitivo, perfeito e completo. Como é que a gente serve a Deus agora? Os hebreus diriam aos cristãos: vocês acabaram com a nossa religião. Porque vocês dizem que não existe mais dia sagrado, e é verdade. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz assim: algumas pessoas, e aí digo eu, não o apóstolo Paulo, algumas pessoas que não têm entendimento da palavra, fazem ainda separação entre dias e dias, consideram um dia especial em detrimento de outro, mas na verdade não há separação de dias. E em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: olha, não permita que alguém diga para você que existe um dia certo para você servir a Deus. Porque essa coisa de ter um dia certo era sombra do que haveria de vir. Era apenas um sinal imperfeito do que é perfeito. E o perfeito é Cristo. Então não tem mais dia certo. Todo dia é dia de Deus. Todo dia é dia de servir a Deus. Não tem mais as pessoas certas, os sacerdotes. Porque a Bíblia Sagrada diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você não precisa de mim para falar com Deus, você só precisa de Jesus. De mim não precisa. Nem do bispo, nem do apóstolo, nem do sacerdote, nem do sumo sacerdote, nem do papa, nem de ninguém. Você fala com Deus em nome de Jesus. Jesus disse que você podia fazer isso. Então não tem mais algumas pessoas que são especiais e outras não tão especiais. Não existem cristãos de primeira categoria e cristãos de segunda categoria. Não existe hierarquia entre nós diante de Deus. Diante de Deus todos nós somos iguais. Nós não temos sacerdotes, nós só temos Jesus Cristo. Nós também não temos o lugar certo. Nós não adoramos a Deus num templo. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pode ser na sala da sua casa, pode ser debaixo de uma mangueira, pode ser caminhando pela praia, pode ser no meio do trânsito na 23 de maio, dentro de um trem do metrô, onde você estiver, você pode invocar a Deus em nome de Jesus. E não existe mais o sacrifício certo, muito menos de animais. Porque o Paulo, o apóstolo, disse: seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. Então os hebreus, quando ouviram os cristãos dizendo isso, os hebreus disseram: vocês acabaram com a nossa religião. A gente estava acostumado a fazer a coisa certa, no lugar certo, no dia certo, através das pessoas certas. Agora vocês dizem que não tem que fazer mais nada disso. Como é que nós então vamos servir a Deus? Como é que nós vamos cultuar a Deus? E que sacrifícios nós vamos apresentar para Deus? Aí vem o autor de Hebreus, no capítulo 13 da carta que nós acabamos de ler, no versículo 15, e o que é que ele diz? Que nós, por meio de Jesus Cristo, devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então vamos entender isso. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que agora nós não vamos mais no templo oferecer um sacrifício de animais no dia certo, colocando o animal na mão do sacerdote. Agora o que nós fazemos é, nós oferecemos sacrifícios de louvor a Deus. E ele diz que esses sacrifícios de louvor só podem ser oferecidos a Deus por pessoas cujos lábios confessam o nome de Jesus. Os meus lábios confessam o nome de Jesus, e eu então ofereço sacrifícios de louvor. O que isso quer dizer?
Romanos capítulo 10. Se você trouxe Bíblia, serve no iPhone, no iPad, serve. Se você trouxe Bíblia, leia Romanos 10 comigo. Irmãos, o apóstolo Paulo falando, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Pausa. Na aliança de Deus com Moisés, como é que uma pessoa era justificada? Como é que uma pessoa era aceita por Deus? Primeiro, obedecendo à lei de Deus. Mas considerando que ninguém conseguia obedecer à lei de Deus, oferecendo sacrifícios de animais por causa do seu pecado. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que o fim da lei é Cristo. E não é o fim apenas no sentido de encerramento da lei, mas é o fim no sentido de finalidade. Toda a lei de Moisés apontava para Jesus. Aquele sábado era um dia que apontava para todos os dias. Aquele templo era um lugar que apontava para todos os lugares. Aqueles sacerdotes eram algumas pessoas que apontavam para todas as pessoas. E aqueles animais sacrificados apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora que Jesus é sacrificado, nós não somos mais aceitos por Deus sacrificando animais. Porque Cristo é o nosso Cordeiro. E é no sangue dele que nós fomos justificados. Se você ler aí na sua Bíblia em Hebreus 13, 11, 12, você vai ver que pelo sangue de Jesus ele santificou, ele lavou, ele purificou, ele limpou um povo para Deus. Então, a lei apontava para Cristo. Mas o que o Paulo está dizendo em Romanos capítulo 10? Está dizendo que as pessoas preferem esse caminho do dia, do lugar, do sacerdote, do sacrifício de animal, e não o caminho de Deus. Essa aqui é a justiça dos homens. Esse aqui, o Cristo, é o caminho de Deus. Romanos capítulo 10. Moisés descreve desta forma, versículo 5. A justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Quem conseguir obedecer à lei de Deus, está bonito na foto. Alguém se habilita a dizer, eu? Ninguém, certo? Somos pelo menos sensatos. Somos pecadores, mas pelo menos nós temos consciência de que somos pecadores. Isso é bom. Muito bom, porque tem gente que não tem consciência de que é pecador. Então isso é bom. O Moisés diz, se alguém conseguir obedecer a Deus perfeitamente, está bem na foto. Mas se não conseguir, tem que oferecer sacrifício de animais. Aí o Paulo vem e diz assim, ninguém consegue obedecer a Deus, e é por isso que Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício definitivo. E agora, como é que nós nos tornamos aceitos por Deus? E como é que nós ousamos invocar o nome de Deus como nosso Pai? Como é que nós podemos ter essa desfaçatez de entrar na presença de Deus? Sendo pecadores como somos, estando em débito como estamos. Aí o apóstolo Paulo mesmo diz aí nos versículos 9 e 10 de Romanos 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como é que eu entro na presença de Deus aqui na lei de Moisés? Indo no templo,
entregando um animal para o sacerdote sacrificar a Deus em meu nome pelo meu pecado. Como é que eu entro na presença de Deus com o Evangelho? Indo a Deus em nome de Jesus, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu entendo, eu creio que Jesus Cristo sacrificou-se por mim e eu posso estar em tua presença. Os meus lábios confessam o nome de Jesus. E porque eu confesso o nome de Jesus, agora eu vou oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Está claro por enquanto? Isso aqui está em Hebreus capítulo 13. Quais são, portanto, os sacrifícios de louvor que nós, os que confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, oferecemos a Deus? Quais são esses sacrifícios? Eu penso que aí em Hebreus está claro para nós o versículo 16. Não deixem de fazer o bem e de repartir o que vocês têm, porque com esses sacrifícios Deus se agrada. Isso é extraordinário. É por isso que tem um pessoal agora assistindo Portugal e Estados Unidos e não está em falta com Deus. Porque quando eu era menino, se eu tivesse faltado o culto para ficar vendo o jogo do Portugal com os Estados Unidos, não é nem da seleção brasileira, o meu pastor ia dizer que eu falhei com Deus. Ainda bem que ele não vem dizer isso para mim hoje, que eu já li a Bíblia. Naquele tempo que eu não conhecia, ele me encabrestava. Mas depois que eu conheci a Bíblia, você não me pega mais. Porque esse negócio de servir a Deus indo no templo, para ficar ouvindo o que o pastor está falando, ou o sacerdote, ou o apóstolo, ou o bispo, ou a bispa, o que acontece no palco, e cantar umas músicas para Deus e dizer que isso é servir a Deus, nada a ver. Ed, mas aí não está falando sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessa o teu nome? Não está dizendo aí que são as músicas que a gente canta para Deus? Eu falei, não, meu amigo. O lábio que confessa o nome de Jesus é aquele que diz, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Agora eu vou oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E eu digo, Deus, quais os sacrifícios que você quer? E Ele diz, que você ande fazendo bem, meu filho. Ande fazendo bem. E o que é fazer o bem? Distribuir cesta básica, ser voluntário no plantão da creche, ajudar velhinho a atravessar a rua. É o quê? Fazer o bem. Fazer o bem é fazer a vontade de Deus, meu filho. Viver em boas obras. Se você tem Bíblia, pode abrir aí em Efésios capítulo 2. Se você quiser prestar atenção, eu vou dizer direitinho o que está em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2 diz assim, que houve uma época em que a gente estava longe de Deus. E quando a gente estava longe de Deus, a gente vivia seguindo 3 coisas. O curso do mundo, a vontade do diabo, do capeta, e a nossa própria vontade, os desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. A gente estava longe de Deus. Lembra que eu falei no início que tem um monte de gente que não está nem preocupada em servir a Deus, prestar culto a Deus, oferecer sacrifício a Deus? Lembra que falei? Então, quem é esse pessoal? A Bíblia Sagrada diz que esse pessoal é o pessoal que vive do jeito que todo mundo vive. E o jeito que todo mundo vive, qual é? Satisfazendo as suas próprias vontades, sem saber que no fundo está servindo o espírito errado. É o espírito de escravidão. Porque presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Não sei se você acredita nesse negócio de diabo. Eu acredito, está na Bíblia. Não apenas acredito no diabo, Lúcifer, coisa ruim, capiroto, capeta, o que você quiser dar um nome para ele, nojento, pode chamar ele de qualquer nome ruim.
Eu acredito que tem ele e acredito que tem um monte de espíritos malignos. Espíritos das trevas, que a Bíblia chama de espíritos imundos. Gente ruim. Não é gente de carne e osso, não, é espírito. Não é gente que já morreu e desencarnou. Não, isso aí é defunto. Eu estou falando de espírito. Espírito que nunca foi encarnado. Que a Bíblia chama de espírito maligno. Espírito imundo. Espírito das trevas. E tem o chefe deles que a Bíblia chama de diabo. A serpente. O Lúcifer. Ok? Então Paulo diz, o pessoal vive segundo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e na verdade vive escravizado pelo príncipe das trevas. Então presta atenção no que eu vou lhe dizer. Esse tal desse príncipe das trevas, ele não quer que você faça a vontade dele, ele não está preocupado que você faça a vontade dele. Ele não é bobo, ele não vai chegar para você e falar assim, ei, quer fazer a minha vontade? Você diria o que para ele? Claro que não, eu quero fazer a vontade de Deus, vou fazer a tua. Então ele não está preocupado que você faça a vontade dele. Ele tem um jeito melhor de escravizar você. É dizer para você que você pode viver fazendo a sua vontade. Faz a sua, não precisa fazer a minha. Contanto que você não faça a de Deus. Faz a sua. Siga os seus desejos, os desejos da sua carne, o que passa pela sua cabeça. Viva do jeito que você bem entende. Aí vem o apóstolo Paulo, eu estou em Efésios capítulo 2, e diz assim, que algumas outras pessoas ouviram falar que Jesus Cristo é o Senhor, e com os seus lábios confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, e disseram o seguinte, espíritos das trevas, vocês não têm mais autoridade na minha vida. E disseram inclusive para si mesmas, não mais a sua vontade é de René, mas a vontade de Deus. Porque foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, não o meu reino. Venha a tua vontade, não a minha vontade. Então, algumas pessoas disseram isso. E essas pessoas, eu estou em Efésios capítulo 2, foram salvas, foram libertas. Libertas do quê? Dessa escravidão aqui, de ser Maria vai com as outras. De não conseguir dizer não para os seus apetites mais básicos. E de servir os espíritos malignos. Essas pessoas que invocaram a Jesus como Senhor de suas vidas, elas foram salvas e libertas. Não porque elas são boas, porque elas têm virtudes, mas porque elas confiaram no nome de Jesus que é poderoso. No nome de Jesus que é acima de todo nome. E aí então, quando Deus as libertou, disse para elas, andem nas boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. E o que é andar em boas obras? É andar fazendo a vontade de Deus e não a nós. Então como é que nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor? Vivendo segundo a vontade de Deus. E aí você diz, Deus, eu preciso ir no culto domingo? Deus diz, não necessariamente. Eu preciso dar dinheiro na igreja? Não necessariamente. Eu preciso gostar das músicas que canta na igreja? Não necessariamente. Eu preciso ir na vigília de oração? Não necessariamente. Eu preciso vender meu carro legal? Necessariamente. Posso ter escravo? De jeito nenhum. Eu posso viver cobiçando a mulher do próximo e a que der sopa eu levo para minha cama? De jeito nenhum. Eu posso ser corrupto? De jeito nenhum. Eu posso construir uma vida baseada na mentira? De jeito nenhum. Eu tenho que cantar no coro? Não necessariamente. Eu tenho que ser membro da IBAB? Não necessariamente. Eu tenho que tratar com honra meu pai e a minha mãe?
Sim, claro. Ah, eu entendi agora o que é oferecer a Deus sacrifícios de louvor. É viver segundo a vontade de Deus, porque agora eu disse que Jesus é o Senhor da minha vida. Agora, preste mais atenção no que eu vou dizer para você. Quando você lê a Bíblia Sagrada tem duas dimensões, pelo menos. Numa primeira dimensão, a Bíblia Sagrada é revelação. E a revelação de Deus é universal e atemporal. A revelação de Deus, ela vale para todo mundo, em todos os tempos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É Deus que se fez carne. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E a sua morte na cruz acabou com toda a perspectiva de sacrifício. Revelação. Isso é verdade para o chinês, para o americano, para o alemão, para o brasileiro. E é verdade, 2000 anos antes de Cristo, nos dias de Cristo e 2000 anos depois de Cristo. Isso é revelação. Então a primeira dimensão da palavra de Deus é revelação. A segunda dimensão da palavra de Deus é profecia. E a profecia não é universal e não é atemporal. O que eu quero dizer com isso é que a profecia é aquela palavra que Deus fala olhando nos seus olhos, como se não tivesse mais ninguém nesse auditório, e Ele fala para você. E é hoje, é agora. É com você. E quando eu li essa palavra de Deus, ela primeiro para mim foi revelação. E eu entendi que oferecer a Deus sacrifícios de louvor é algo muito mais extraordinário do que cantar música na igreja no domingo. É viver a vida inteira consagrada a Deus, andar segundo a vontade de Deus, fazendo bem. Isso foi revelação. Agora, a profecia de Deus para mim foi o versículo 13. Foi o versículo 13. Porque pense comigo se eu falasse assim: olha pessoal, entrega a vida a Jesus, sua vida vai melhorar. Você vai prosperar. Você vai desenvolver seu potencial humano. Você vai receber os dons do Espírito Santo. Jesus vai estar contigo o tempo todo. O poder dele à sua disposição. Você vai poder fazer orações e ele vai te atender. Se fizer com fé. Se der um dinheiro aqui na igreja, melhora muito. Aí você fala assim: bom, eu acho que é vantagem eu entregar a vida para Jesus. Mas aí vem o versículo 13 de Hebreus 13, que diz assim, que nós devemos sair da cidade, porque lá no Velho Testamento os animais eram sacrificados no altar, mas depois o corpo desse animal sacrificado era levado para fora do acampamento. E da mesma forma, Cristo Jesus morreu fora da cidade, foi crucificado fora da cidade. E isso foi desonra, isso foi vergonha, isso foi escândalo. Aí o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, diz assim: você quer oferecer sacrifícios de louvor a Deus? E os seus lábios já confessaram que Jesus é o Senhor da sua vida? Sim. Então saia da cidade e assuma a mesma desonra que Jesus assumiu. Falei: Jesus, não tem como ficar na cidade. Não tem como ficar na minha vida confortável. Não tem como eu te buscar quando precisar do Senhor. Eu tenho que mesmo ir para fora da cidade e assumir a desonra.
Aí Jesus diz: eu gostaria de evitar isso, mas não vai ser possível. Sabe por quê? Porque o mundo me odiou, vai odiar você. Porque quando a gente está nas trevas e Deus nos leva para a luz, aqueles que estão nas trevas olham para nós e eles têm duas alternativas. Ou eles vêm para a luz, ou eles tentam nos apagar, porque nós somos iluminados demais. Isso vem desde Caim. Lembra na Bíblia Sagrada que Abel ofereceu a Deus um sacrifício e Deus se agradou de Abel? Mas Deus não se agradou de Caim. Caim, aqui na escuridão, olhou para Abel na luz, e o Caim teve que decidir: ou eu vou lá e pergunto para o Abel como é que eu tenho que fazer para Deus me aceitar, ou eu mato Abel. Ou eu vou para a luz, ou eu apago a luz. E o que o Caim escolheu fazer? Apagar a luz. João, Evangelho de João, capítulo 2, diz o seguinte, que Jesus era a luz dos homens. Mas os homens que estavam nas trevas não quiseram ir para a luz, para que as suas obras más não fossem reveladas. Então, os homens maus que estão nas trevas, eles não querem ir para a luz. O que eles querem fazer? Eles querem apagar a luz. E nós que fomos para a luz e dissemos: Jesus é o Senhor da minha vida, nós temos que assumir essa desonra. De aqueles que estão ali, eles vão olhar para nós e eles vão dar as costas para nós, eles vão dizer que nós somos bobos, que nós somos trouxas. Eles vão dizer que nós estamos perdendo oportunidades maravilhosas na vida. Eles estão dizendo que nós estamos nos sacrificando sem razão e sem motivo. Eles vão romper relacionamentos conosco. Eles não vão querer fazer negócios conosco, porque nós vamos atrapalhar os esquemas deles. Nós não vamos mentir junto com eles. Nós não vamos machucar e ferir pessoas junto com eles. Nós estamos juntos com Jesus. E aqui vai doer. E foi essa profecia que eu ouvi. E só de ouvir já doeu. Quando Deus falou para mim assim: Ed, você está oferecendo para mim sacrifícios de louvor? E eu disse para Deus: eu acredito que sim, Senhor. Pelo menos estou fazendo o melhor que eu posso. Falou: e que tal você assumir a desonra da cruz? Falei: como é isso, Senhor? Ele falou: só você virar uma página da sua Bíblia, você vai entender. Uma página. Eu estava em Hebreus 13, né? Uma página, Senhor? É, uma página. Aí eu virei. Antes de Hebreus 13 tem Hebreus 12. Em Hebreus 12 tem o versículo 4. Tem uns versículos na Bíblia que eu não gostaria que tivesse. E que se eu estivesse escrevendo, nessa hora eu ia olhar para Deus e falar: tem como tirar esse? Não dá. Então vai esse. Esse Hebreus 12, 4 é um dos que eu gostaria de tirar. Diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ah, o que é isso, Jesus? Então, lembra quando eu estava no Getsemane? Lembra? Lembra quando eu estava naquele dilema de fazer a minha vontade e a vontade do meu Pai? Lembra? E você lembra que eu disse para o meu pai que estava quase insuportável e que eu não estava aguentando mais? Lembra? E você lembra que estava tão insuportável que eu transpirei sangue? Lembra? Falei: então, é isso aí. Na luta contra o pecado, entre a sua vontade e a vontade de Deus, você não começou nem a sangrar, já está reclamando? Eu falei:
É verdade, o senhor tem razão. Eu quebro a minha dieta no terceiro dia, Jesus. Eu abandono meu inglês no primeiro ciclo. Compro tênis para correr, uso uma vez só e depois ele fica lá no quarto, fica para passeio. Eu empenho a minha palavra contigo, mas depois eu apelo para a tua misericórdia, para o teu amor, eu fico com essa conversa de que o Senhor perdoa. Eu já empenhei a minha palavra e quebrei a minha palavra tantas vezes e eu não cheguei nem a sangrar. Quando fazer a minha vontade conflita com fazer a tua vontade, eu resisto muito pouco. Eu não vou para a cruz junto contigo. Quando eu estou aflito assim, eu peço oração. Quando eu estou meio ansioso, eu vou na igreja e canto. Quando eu estou precisando de ajuda, eu peço para os irmãos lá orarem por mim. Mas assim, lutar para viver segundo a tua vontade. E ter uma luta que é uma agonia profunda dentro da minha alma, que chega a doer, chega a sangrar. Isso aí eu não sei o que é. Aí eu pergunto para você também, meu querido. Primeiro, eu queria novamente registrar, eu não estou falando com todo mundo. Eu estou falando com pessoas cujos lábios confessaram Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E que, portanto, deram um passo e disseram: Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua. E quando eu começar a lutar, e quando eu começar a agonizar, porque a minha vontade está conflitando com a tua, eu vou até onde eu aguentar. Eu vou até sangrar. E quando começar a sangrar, eu sei que a brincadeira está começando, e eu vou clamar a tua misericórdia até a minha última gota de sangue. Mas eu não vou arregar para a minha vontade e abrir mão da tua vontade. Você quer oferecer a Deus sacrifícios de louvor? Eu acho que é isso que a Bíblia fala. Agora, se você é como eu, que prefere um Cristo paliativo, um Cristo anestésico, um Cristo placebo, aí vamos continuar vindo na igreja cantar de domingo, que é legal. A gente faz as nossas durante a semana e chega aqui, a gente fala: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aí a gente apela de novo para a misericórdia, o perdão e a bondade de Deus, e Deus tem uma paciência com a gente, que eu vou te falar uma coisa, é divina. Agora, se a gente quer realmente andar com Jesus e oferecer a Deus sacrifícios de louvor, a gente vai ter que sangrar para experimentar a liberdade que Ele tem para dar para a gente. Porque você sabe que esse negócio de viver fazendo a sua própria vontade é uma escravidão. Porque se tem alguma coisa que você não consegue viver sem, você não tem essa coisa, é essa coisa que tem você. Eu não consigo viver sem o meu cigarro, é o cigarro que manda em você. Eu não consigo viver sem a minha amante, sem o meu amante. É o seu amante que tem você, é a sua amante que tem você. Você não é mais dono da sua vida. Eu não consigo viver mais sem esse dinheiro que eu tenho, sem esse padrão de vida que eu conquistei. Então é o dinheiro que manda em você. Eu não consigo viver mais sem... Isso é uma escravidão. Mas nós podemos dar um passo para fora e nós podemos ser libertos disso, invocando a autoridade de Jesus na nossa vida. Os irmãos ouviram o anúncio do Celebrando, da quarta super do Celebrando, quarta-feira que vem, o que se esconde por trás dos nossos vícios. É isso. A nossa comunidade tem um sem número de irmãos que luta e sangra
contra os apetites da sua carne, as vontades e os desejos e os pensamentos maus. E que diz todo dia de joelhos diante de Deus: só por hoje, Senhor, só por hoje, Senhor. Então, eu trago para você hoje à noite a profecia que Deus trouxe para mim. Você está escravizado por alguma coisa? É dia de começar a sangrar e lutar contra essa coisa. É dia de invocar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e clamar por libertação. É dia de assumir a desonra da cruz e de dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Você está em algum cativeiro na sua vida? Eu trago para você uma palavra profética. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de você invocar o nome de Jesus. E sangrar. Vai doer. Mas você vai viver melhor. Vai doer, mas você não vai ser mais escravo nem escrava. Vai doer. Você vai ter que aprender a viver sem isso aí que te escraviza. Mas eu posso garantir em nome de Jesus que se isso que te escraviza não vem de Deus, você vai viver melhor, livre disso, do que com isso que está te escravizando. Eu queria dar a você a oportunidade de vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Enquanto nós cantamos: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça, da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Nós vamos cantar também assim: ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se cessarão, para sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que os montes desabem sobre mim, ainda que as trevas venham me cercar, eu vou continuar te louvando, porque eu não vivo mais para fazer a minha vontade, eu vivo para fazer a tua vontade. E eu quero oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Eu quero oferecer a minha vida submetida à vontade de Deus. Desculpa eu ter falado dessa maneira com você, mas foi o que Deus falou para mim. Que algumas coisas que eu entrego para Deus, elas vão misturadas com o meu sangue, com as minhas lágrimas. Mas que isso é a melhor coisa que eu tenho para fazer. Porque se eu não entregá-las para Deus, elas vão me destruir. E elas vão destruir as pessoas que me amam e que eu amo. Eu nunca imaginei isso. De entregar algumas coisas para Deus e essas coisas eu falar assim: Senhor, desculpa, está manchado com o meu sangue, porque é como arrancar um pedaço de mim, mas eu estou entregando para o Senhor. Eu queria convidar você a fazer isso hoje à noite. E eu digo a você em nome de Jesus, você não vai se arrepender. Porque ninguém entrega a vida para Jesus e vive pior do que antes de tê-lo feito. Ninguém. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é vida abundante. Jesus é a oferta da paz que excede todo entendimento. Jesus é o caminho da alegria completa. Então, pelo amor de Deus, abandone a sua poça de água, de chuva e lama e peça para Deus dar para você a fonte da água viva e clame pela misericórdia de Deus. Se você está dizendo para mim assim: mas eu já fiz isso, Ed, faça de novo. Se você está dizendo para mim: eu não sei se vai ser de um dia para o outro, nem eu sei, mas eu sei uma coisa: hoje é dia de você invocar o nome de Jesus e dizer: Senhor, eu quero libertação desse cativeiro. E se tiver que sangrar para ser liberto, eu estou disposto a sangrar, eu estou disposto a sangrar. Entrega esse sacrifício de louvor a Deus, você não vai se arrepender. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, se você quiser sair do seu lugar, vem para cá. Deus nosso Pai, invocamos o Teu nome, Tu que és o nosso bom pastor. E Te damos graças,
pelos pastos verdes, pelas águas cristalinas, pelo refrigério da alma, pela tua direção segura, quando nos conduz o Senhor pelas veredas da justiça. Nós te damos graças, Senhor. Mas hoje estamos reunidos aqui pedindo socorro, pedindo a tua misericórdia, pedindo que a tua mão se estenda para todos aqueles que hoje atravessam o vale da sombra da morte, que lutam lá no fundo da alma, com as suas angústias, os seus pecados, as suas culpas, com os seus apetites, com as suas paixões, com os seus vícios, com as suas taras, que se debatem dentro de sua escravidão. Nós estamos pedindo o teu socorro, estamos pedindo uma palavra de ordem da tua parte, que tu ordenes a libertação, a cura, a restauração. Põe a tua mão sobre esses que te buscam, ó Pai. Põe a tua mão sobre estes, tem misericórdia. Abre novos caminhos, novas oportunidades. Aponta novos horizontes, Senhor. Derrama sobre eles uma infusão de poder do teu Espírito Santo, para que tenham a coragem de dizer não ao que precisam dizer não, dizer sim ao que precisam dizer sim, para que tenham a condição de dizer não ao que precisam dizer não e sim ao que precisam dizer sim. Nós te invocamos, Jesus, não como uma ideia, mas como uma pessoa, como o Senhor dos Senhores. Tu que tens o poder da vida e da morte, tu que tens, Senhor Jesus, a autoridade sobre tudo e todos. Nós invocamos essa tua autoridade e clamamos que ela seja usada em nosso favor, para a glória do teu nome. Promove libertação no meio de nós. Nós te buscamos, ó Pai, e nós te pedimos, muda as paixões dos corações. Aqueles que estão encantados e enfeitiçados pelo mal, quebra o feitiço, Senhor, agora em nome de Jesus. Quebra o encantamento, Senhor, em nome de Jesus. Abre os olhos para que vejam. Abre os olhos, Senhor, para que vejam. Coloca no coração de cada um uma disposição de paixão pela tua vontade. Pela tua vontade. Muda, Senhor, as paixões. Faz com que se apaixonem de novo por Jesus Cristo, teu Filho. Devolve a estes teus filhos o primeiro amor. Porque estamos aqui, ó Pai, querendo oferecer ao Senhor a nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável, como sacrifício de louvor para o Senhor. Para a tua glória, ó Pai, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos assim. Despede-nos, ó Pai, com a tua paz que excede todo entendimento, com a alegria do teu Espírito Santo Consolador, e com o teu amor de Pai derramado sobre todos nós, hoje e sempre. Oramos assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus os leve em paz.